Parte final. O ciclo quebrado. O reinado de Meliodas não foi uma simples era de trevas. Foi uma reescrita da própria existência. Como o verdadeiro rei demônio, sua autoridade não se limitava a governar, ele ditava a realidade. A luz dos arcanjos, a última centelha de resistência, foi apagada não como uma guerra, mas com um pensamento. Ele não os destruiu, ele os desescreveu. Eles se tornaram poeira cósmica, suas memórias apagadas da história. Mas uma sombra persistia no firmamento, uma presença tão antiga quanto a sua, a divindade suprema. Ela era o último elo com a era anterior, a fonte de toda a luz e o único poder que ainda poderia contestar a sua autoridade. Enquanto ela existisse, o seu reinado não seria absoluto. O duelo dos conceitos. Meliodas não marchou para o céu. Ele simplesmente subiu, com Merlin ao seu lado. Eles atravessaram as camadas da realidade até chegarem ao reino da divindade suprema, um domínio de luz gigante e ordem absoluta, o oposto diametral do mundo infernal. O confronto não foi de espadas ou feitiços. Foi uma batalha de vontades fundamentais. A divindade suprema tentou impor a sua ordem para curar a doença que Meliodas representava. Mas ele já não era uma doença. Era um novo estado de ser. Usando o poder absoluto dos 10 mandamentos internalizados e o conhecimento infinito de Merlin, que calculava cada possibilidade, cada paradoxo, Meliodas não atacou a luz. Ele corrompeu o seu conceito. Ele mostrou à divindade suprema que a luz não podia existir sem as trevas, que a ordem era um convite ao caos, que a fé era apenas o outro lado do desespero. Ele não a destruiu com a escuridão. Ele a sobrecarregou com a verdade de um universo que já não a necessitava. A luz da divindade suprema, outrora cegante, começou a vacilar, a tornar-se opaca, a revelar as fraturas na sua própria lógica divina. Com um último e silencioso lamento que ecoou por todas as almas que já a criara, a divindade suprema desvaneceram-se. Não houve explosão, apenas um desaparecimento, como uma vela cuja chama é finalmente soprada. O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto da história. A dualidade tinha acabado. A nova realidade e os frutos das trevas. Com a queda dos deuses, Meliodas e Merlin moldaram o universo à sua imagem. Não era um mundo de sofrimento cego, mas de uma ordem fria e lógica, onde a emoção era permitida, mas subjugada ao poder. A Britânia floresceu de uma maneira distorcida, com cidades de obsidiana e luz púrpura, e os humanos, livres do jugo dos deuses, viviam sob a égide do seu novo e onipresente soberano. Neste mundo estabilizado, a vida encontrou uma maneira. No castelo de Leones, agora um palácio de silêncio e poder, Merlin deu à luz um filho. A criança não chorou ao nascer. Ele abriu os olhos, um verde estranho e sábio que lembrava o do pai, mas com a profundidade calculista da mãe. Eles chamaram-lhe Mairon, um nome antigo que significava aquele que é como um deus. Ele era o herdeiro de um universo, a personificação viva do triunfo dos seus pais. No domínio vizinho, governado por Zeldris com mão de ferro, Gelda deu à luz uma filha. Tinha o cabelo escuro do pai e a palidez etérea da mãe. Os seus olhos eram de um vermelho suave, cheios de uma serenidade inesperada. Chamaram-lhe Ceres, um nome que homenageava a natureza dupla da mãe, um espírito da noite. Ela era um símbolo da reconciliação entre demônios e vampiros, uma princesa de um reino sombrio, mas estável. O preço da eternidade. Anos depois, Meliodas observava o pôr do sol eternamente tingido de púrpura do seu reino. Mairon, agora um jovem rapaz, estava ao seu lado, a ler um tomo de conhecimento proibido que Merlin lhe dera. Pai, perguntou Mairon, a sua voz era estranhamente madura. É verdade que outrora houve luz que doía? Meliodas colocou uma mão no ombro do filho. Houve. Era uma luz fraca e confusa. O universo estava em conflito consigo mesmo. Nós trouxemos clareza. Merlin juntou-se a eles, o seu rosto ainda belo, mas os seus olhos carregados do peso de todo o conhecimento de um universo conquistado. Ela olhou para a família que construíram, um deus das trevas, uma feiticeira de ambição infinita e um filho que era ambos e nenhum. Ela tinha tudo o que sempre quisera: poder absoluto, conhecimento ilimitado e um legado eterno.
Mas, ao olhar para o marido impassível e para o filho que já ultrapassava a sua própria compreensão, uma pergunta insinuou-se nos cantos mais recônditos da sua mente, a única pergunta para a qual não tinha resposta. No universo onde não há mais nada a conquistar, onde não há mais mistérios para além daqueles que eles próprios criam, o que vem a seguir? O ciclo estava quebrado. A guerra tinha acabado. E no silêncio vitorioso da sua criação, o eco da pergunta de Merlin era a única coisa que lembrava que, talvez, a vitória absoluta fosse a mais solitária de todas as prisões. O universo era deles. E para sempre seria. Era esse o seu triunfo final, e a sua maldição eterna.